nas perguntas, não? Não. Tá boa? Tá ótimo. Mas vem um pouco mais pra frente aqui, pra você ficar mais perto da câmera. Em cima de duas almofadinhas. Ficou bom aqui? Ficou. Quer ficar em pé? Não, tá bom. Vê se ficar em pé fica bom. Tá ótimo. Não mudou muita coisa, né? Fala, Manolas e Manolas. Felipe Pardo na área. Olha só, faz tempo que eu não falo isso, hein? Com mais um vídeo pra vocês. E é o seguinte, gente. Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Olha, Felipe Pardo e minha mãe na área. Muitas vezes, quando a gente grava o vídeo, né? A última vez que eu gravei vídeo com a minha mãe, e também quando eu posto foto nos stories, vocês falam, nossa, ela parece sua irmã, e tal. E eu vim aqui pra falar pra vocês que realmente, gente, a minha irmã me adotou quando eu era mais novo. É brincadeira, gente. É minha mãe mesmo. Ela aqui, ó, parece nova. A gente sempre, desde que eu era adolescente, sempre quando a gente ia pra praia, pros lugares, minha mãe sempre era parada na rua e falava, nossa, seu filho, parece seu irmão. Então isso aí eu já tô até acostumado já. Só porque tá gravando Eu resolvi trazer minha mãe aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais, vou fazer algumas perguntas pra ela, perguntas que vocês também já fizeram pra mim e tal, e queria que, enfim, vocês conhecessem um pouco mais minha mãe, tá bom? Por que você parece tão nova? Quantos anos você me teve? Como que foi? Você casou, não casou? Como que o pessoal sempre pergunta isso daí e tal, eu queria que você explicasse pra galera um pouquinho também. Então, eu comecei a namorar muito cedo, eu tinha 16 anos quando eu engravidei do Felipe. E Uau. eu tive ele com 17 anos. Eu acabei de fazer 17 anos no dia 6 de junho. E ele nasceu do dia 22. Isso. Eu casei aos 16 anos, grávida do Felipe. Né? Tava apaixonada? Apaixonada, 16 anos. Tinha se programado financeiramente? Não tinha nada planejado. disso. Eu tinha 16 anos. Não tinha paixão, tinha, né, era adolescente, eu não tinha noção da realidade. Casei, não foi só eu, foi o pai dele também. Sim. Né? Também era novo, né? Também era muito novo, ele também tinha 17 anos, eu acho. Uhum. E aí foi a gente foi ter que viver uma realidade muito cedo. Uhum. Mas né? porque vocês queriam casar, é isso? A gente não tinha noção, na verdade. Uhum. Eu quebrei Não digo que eu fiz alguma coisa correta, não é isso. Uhum. Mas assim, eu causei um escândalo fora do padrão para a sociedade na época. Então eu imaginava que para que esse erro que eu tivesse cometido, eu tinha que fazer alguma coisa para sanar. E aí também, isso não aconteceu só na minha cabeça, aconteceu na cabeça do pai dele também, né? Das famílias e tal. Eu lembro de alguma tia minha falando pra minha mãe, você não faz isso, não casa Cristiane, né? Mas assim, não teve jeito. Sim. Eu também queria, né? Porque tá todo mundo falando que eu tô errado, então eu vou fazer isso aqui pra que aí ninguém fala mais nada. Isso. Entendi. Isso é importante que você tá falando, né? Porque muitas vezes as pessoas, não só com esse tipo de situação, né? Porque pra mim, existe... O pecado, ele é pecado, né? E não importa qual pecado. O que importa, todo pecado te afasta da presença de Deus, todo pecado tá errado, todo pecado é ruim, né? Então, a verdade é que existem muitas vezes as pessoas ficam sentindo em falta e é como se elas ficassem a vida inteira tentando abafar um pecado, fazendo alguma outra coisa que na verdade é um erro também, mas não necessariamente é considerado pecado, porque talvez alguém não considere pecado, ou às vezes ela acha que vai agradar alguém fazendo isso, ou agradar ela mesmo, enfim, às vezes ela falou tanto contra e depois ela tá cometendo aquele mesmo erro e aí ela vai lá e faz aquilo para tentar abafar. Ele não tá buscando que você fique pagando uma penitência pelo resto da sua vida para que você seja salvo, para que você seja perdoado dos seus pecados. Apesar disso soar na minha mente por muitos anos. Eu achava que eu já estava condenada ao inferno, não existia mais salvação para minha vida. Uau. Desde os 17 anos e com 21 anos o casamento se acabou. Então assim, aí eu fiquei 10 anos acreditando que na minha vida não existia mais salvação. Entendi. Que eu estava no pecado eterno, que a partir dali Deus... Nunca mais ia perdoar. Não, Deus nem me olhava mais. Tanto que eu passei por 3 anos, desses 10 anos, 3 anos foram fora da igreja, porque na minha mente vinha aquele sentimento, como que eu vou ficar dentro da igreja? Pra quê? Né? Eu deveria... Já errei, né? Já errei, eu já tô condenado ao inferno, vou ficar fazendo o quê dentro da igreja? Sim. Então eu fiquei 3 anos fora da igreja com essa
essa mentalidade diabólica, que o diabo, lógico que se ele conseguisse me manter no inferno, ele seria vitorioso, né? Sim. Quanto mais tempo, ele seria vitorioso. Até que um certo dia, eu entendi, tive um encontro com Deus, um revelar de Deus, onde que Deus falou assim, que eu tinha uma chance, que Ele me amava, que eu poderia sim construir uma nova história e que Ele estava me dando uma nova chance ali. Sim. E aí, a partir daí, eu consegui entender e tirar esse peso dos meus ombros, tirar esse peso das minhas costas. Começou a se envolver de novo. Comecei a entender que eu poderia ter uma família. E engraçado, porque assim, mesmo com essa questão desse sentimento e tudo mais, desde quando eu lembro de, mesmo criança, mesmo quando minha mãe fala que ela ficou esses 3 anos fora, eu nunca lembro de eu deixar de ir pra igreja. Não, todo domingo a gente tava na igreja. Era um deixar de ir pra tipo igreja assim, dentro da igreja, sabe? Tava fazendo algumas coisas erradas ali e tal, mas na verdade, acho que a minha mãe nunca perdeu o temor também, assim, de, tipo, não, peraí, a reverência, tipo, não, continuo, mesmo em pecado. É uma vergonha, né, gente? Tipo, pô, hoje eu fico olhando assim, tipo, foi uma outra época e tal, mas, poxa, foi uma baita de uma vergonha. Hoje em dia, muita gente, por muito menos, sai da igreja, não quer nem saber e, tipo, não busca restauração. Mas a verdade é que Deus, ele não tá buscando, e eu insisto isso aqui nesse vídeo, Deus não tá buscando um coração que fica pagando penitência. Ele busca um coração arrependido. Não, fora que eu enfrentei, assim, o preconceito das pessoas de eu estar dentro da igreja, mesmo depois que com você... 2 filhos solteira. Mesmo depois que você quis voltar... Sim, eu tive que enfrentar o preconceito de liderança, de pessoas da igreja mesmo. Sim. Pessoas que achavam que eu já... As pessoas também achavam isso, que eu estava condenada ao inferno. Sim. Isso passava na mente das pessoas, porque o olhar das pessoas eram desse jeito e o tratamento era desse jeito. E a ideia é que a gente não tá aqui pra falar mal de uma denominação. Eu acho que eu vou até tirar o nome da denominação que eu falei no começo, vou até tirar essa parte do vídeo. Sim. Pra que ninguém julgue uma denominação, uma estrutura. Porque, na verdade, gente, o problema não é uma denominação, não é um nome, uma placa, não. O problema são... É a sociedade. As pessoas, né? As pessoas, elas tendem a isso em qualquer igreja. Existe preconceito em outras coisas. Em qualquer lugar que você for, não só igreja, mas trabalho. Acho que não só, na época, acho que nem só a igreja, acho que também a sociedade como todo. A sociedade profissional, era muito, né? Tipo... muito tempo atrás. Né? Eu tinha uma oração fixa, pra ter uma família. Ah, tá. Eu orava isso constantemente. Eu não pedia um carro, eu não pedia uma casa, eu não pedia um bom emprego, eu pedia uma família. Era isso que eu pedia sempre, sempre, sempre. Deus restaurasse isso. Isso. Eu falava que queria uma família. E orava e pedia nesse sentido. E aí, com o tempo, eu comecei a ir pra igreja e não me sentir mais não filha. Eu me sentia já filha, porque eu escutava Deus falar comigo em algumas coisas assim, claramente. Claramente. Ele falava, às vezes ele usava, numa igreja de 7 mil membros, ele usava a pessoa que estava pregando para falar uma coisa que estava na minha cabeça. E eu sabia que era só eu que sabia que aquilo que estava na minha cabeça, e era algo muito direto. Uau. Muito direto, muito... Era aquele momento que eu tava pensando, ele parou. Teve uma vez que a pessoa parou o culto, o pastor parou o culto e falou: tem uma pessoa agora que tá pensando isso, e Deus manda te dizer isso. Uau. E aí eu comecei ter assim... Foi gerando fé. Foi gerando fé no meu coração, foi gerando fé, foi gerando fé. Um dos princípios também para que você tivesse essa restauração foi não desistir da igreja, né? Não se afastar por completo, porque às vezes a pessoa, por mais defeitos que existam, né, e nas organizações e pessoas e tal, se você deixa com que você saia do corpo e você se afaste do corpo porque se sente acusado, porque outra pessoa... As pessoas te acusam. Enfim, ainda com tudo isso, Deus continua trabalhando com a igreja, Deus continua levantando pessoas na igreja que são bênção, e às vezes a gente só vê as pessoas negativas, só vê pessoas que acusam, que falam mal e que, enfim, mas eu acho que um dos princípios foi que você nunca deixou de frequentar a igreja, nunca deixou de participar. E eu acho que eu também lembro de sempre se envolvendo também em coisas assim, que a gente tava sempre participando de acampamentos, de congressos, de coisas sempre. assim. Era uma realidade. Eu, na minha cabeça como criança, eu nunca tive essa imagem assim da minha mãe. Eu sempre olhei ela tipo como uma pessoa cristã. Às vezes eu brigava com ela assim: mãe, você não tá orando? Eu ficava brigando assim por uma questão assim, tipo, que ela falava, tem que orar antes de dormir. Aí eu orava, ela não orava, eu ficava, como assim você não tá orando? Mas é porque é criança, entendeu? Tipo, então...
Mas eu nunca, por conta disso, achei que ela não era cristã ou que estava desviada, nada disso. Você deixaria de recado assim, ó, a gente teria 2 pessoas que estariam assistindo, 3 tipos de pessoas, ou talvez 4, vai, sei lá, infinitos tipos de pessoas que estariam assistindo esse vídeo, mas eu queria deixar uma mensagem para alguns tipos. O primeiro tipo são pessoas que estão, talvez nesse exato momento, cometendo esse mesmo erro de, primeiro, de ter a relação sexual com seus namorados, né, e que porventura, e também podem porventura engravidar, e enfim, como lidar com essa situação, o que fazer e tudo mais. Primeiro eu sugiro que você não caia nesse mesmo erro que eu caí, não te julgando, e como eu não me sinto mais julgada. Mas eu oriento vocês, jovens, tentar um caminho diferente. Sim. Apesar de hoje eu colher muitos despojos bons com os meus filhos. Sim. Eu, por exemplo, coisa linda. Meu filho, né? Deus transforma a maldição em bênção. Sim. Então, assim, aquela olha situação... Só, hein? Que bênção, hein? Aquela situação que amaldiçoou a minha juventude por muito tempo, hoje é as minhas bênçãos. Então, sim, assim, mas sem olhar pra isso apesar de hoje, Deus sempre trabalha nisso, né? Deus trabalha em tudo. Deus trabalha em todas as situações. Ele pode, mas não quer dizer que você tem que ficar tentando ele. Eu falo, não atenta, não atenta, porque foi muito difícil. E aí, o que você falaria pra pessoa que ela já errou, já engravidou, por exemplo, tá nesse momento grávida, assistindo esse vídeo, né? O que eu diria pra você: Deus te ama. Não desiste de Deus por causa do seu erro. Não mesmo. Nunca. Vive os seus filhos, cria os seus filhos dentro da presença de Deus, dentro da casa de Deus. Você vai ver que você vai colher coisas lindas de Deus. Sim. E ora, porque Deus é um Deus que escuta as suas orações. Sim. E Ele vai trazer o melhor pra você, e Ele tem sonhos bons pra você. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Ele é capaz de restaurar, né? E Ele é capaz de restaurar. Então, de repente, você tá pedindo algo pra Deus que você nem imagina, e através dessa situação, Deus vai fazer coisas milagrosas na sua vida. E se fosse você hoje, você teria casado com meu pai, no caso, só porque engravidou? Apesar de eu entender que sexo já é casamento, espiritualmente, que isso já espiritualmente acontece, mas você já teria, tipo, saído da sua casa, ido e morar numa casa alugado e começado a viver toda uma vida de casado já, só por ter cometido esse erro? Não, com certeza não, e nem ele. Com certeza com a nossa mente de hoje, com tudo que nós aprendemos hoje, eu não cobriria um erro com outro erro. Sim. Né? Ali eu tinha 16 anos. O que é importante as pessoas entenderem é que um erro é um erro e você precisa de arrependimento. E não de outro erro para cobrir um erro, entendeu? Tipo, você precisa de mudança interna e mudança de atitude. Exato. Qual que é a mudança de atitude? Tá fazendo sexo? Para de fazer sexo. Entendeu? Tá transando, mas engravidou, agora já era? Não, para, entendeu? Para aí e comece um processo de novo. Não precisa terminar necessariamente o namoro, mas pede perdão, se arrepende os dois, né? E começa, talvez, se isso tivesse acontecido, talvez hoje tivesse algo diferente. Sim. Não quer dizer que seja melhor nem pior. Deus, ele fez... Eu só errei mais uma vez. Só atrasou, na verdade. Isso me fez eu errar mais vezes e mais vezes e mais vezes, entrando num poço sem saída. Foi aí que a minha mente falou, viu, já era. Eu não tinha mais... Na minha mente não tinha mais solução. Outro caso que eu queria que você deixasse uma mensagem também é para as pessoas que não erraram, que não cometeram nenhum erro, estão aí de boa, estão aí querendo fazer as coisas tudo certo, mas é difícil, a carne é fraca, a tentação, tá namorando ou não, sei lá. O que você dá de conselho para essa pessoa aí? Eu dou de conselho para você que vale a pena sacrificar, por Deus vale a pena qualquer coisa. Sim. Né? Eu tive um novo relacionamento, eu namorei também de novo, e aí eu decidi fazer tudo certo. Deus entrou nesse momento. Sim. E Deus restaurou minha vida. Existem outros erros. Às vezes você não fez sexo, mas você é um belo mentiroso, Sim. Você é um belo mau caráter, não paga suas contas. Tipo, não adianta, a gente não pode, como eu posso dizer, mistificar tudo, né? Tipo, não. A gente tem que entender que Deus, ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Sim. Né? Então, se a gente está fazendo a nossa parte, a gente pode confiar que Deus, ele vai fazer a parte dele, sempre faz a parte dele. E não que nós não somos pecadores ainda Sim. hoje, nós somos, mas nós nos arrependemos sempre. E é isso que eu dou de dica para você. Se arrependa, porque Deus é fiel, justo, para que você se arrepende, ele te perdoe
E você vive uma vida plena em E Cristo. talvez tenha gente nesse vídeo aqui que tá pensando assim, poxa, mas ela casou, depois divorciou, aí depois casou de novo, e como é que é isso aí segundo a Bíblia e tudo mais, tal. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, talvez se vocês gostarem, deixa aqui o seu joinha e deixa o seu comentário aqui pra gente falando que você gostaria de saber como que é essa questão aí do divórcio, casou de novo, que na Bíblia fala que não pode casar de novo, que não sei o quê, e como é que foi isso, por quê e tal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, também posso apresentar aí meu padrasto, que é meu pai também, me criou também, meu irmão também, e meu pai também. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai. Verdade. A gente nos fala pouco porque ele mora longe, mas eu tenho irmãs lindas nos Estados Unidos, que ele também casou de novo lá, e também é cristão, e também Deus restaurou. Porque você vê que, tipo assim, realmente o que aconteceu na vida, agora dando a minha visão de filho, o que eu entendo hoje é que realmente, hoje, eu não sou também nenhum adolescente, então talvez na adolescência eu não entendesse muito bem isso, mas hoje eu vejo que o diabo tramou mesmo uma cilada pra eles, porque eram duas pessoas cristãs, duas pessoas que estavam na igreja, duas pessoas que estavam fazendo tudo certo, e o diabo tramou uma cilada pra afastar eles do propósito, porque ambos têm propósito, ambos são pessoas ativas, pessoas que, enfim, estão à frente de coisas e são pessoas com um grande potencial para Deus, e o diabo queria simplesmente parar isso. E talvez tem pessoas na igreja ou fora da igreja que acham que eles não são dignos de hoje estar servindo a Deus, mas cara, isso não é uma verdade. O nosso Deus é um Deus que restaura qualquer situação. Se o fato de eles terem pecado fizesse com que eles agora estivessem condenados à morte eterna pro resto da vida, o sacrifício de Cristo não teria valido de nada, porque ele simplesmente morreu por todos que pecaram, né? Ele morreu por você, morreu por mim, eu também peco, você peca, minha mãe peca, todo mundo pecou, só que a diferença é que o pecado, ele exige arrependimento, a gente não pode permanecer no pecado. O pecado tem que ser sempre um deslize, você não pode permanecer no pecado, você tem que passar o passo, pecou, beleza, perdão, arrepende, volta para sua condição original. Você não é o que o seu pecado fala que você é o que Deus fala que você é. E Deus tem uma restauração para você, para sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês, beijo, dá tchau pro pessoal, fala pro pessoal se inscrever. Se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha, o seu like, tá? E ajuda a gente a crescer. É isso aí. Beijo!